Ok, meus amigos, vamos voltar aqui. Falávamos do crime de genocídio. Vê comigo aqui na tela, olha só. Então, a gente já trouxe aquelas informações iniciais sobre o atingimento a um grupo étnico, nacional, racial ou religioso, já falamos do panorama internacional, da questão também da competência, já falamos aqui do que seria o grupo étnico, o grupo nacional, o grupo racial, o grupo religioso, tudo isso nós já trouxemos também um precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, o bem jurídico tutelado, aquela discussão do Estatuto de Roma, né, que criou o TPI. Pois bem, o que mais a gente tem aqui? Aí veja só, o artigo 1º, meus amigos, voltando aqui para a leitura do caput, então ele diz assim: quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal, e aí ele tem a descrição de 5 condutas distribuídas aí em 5 alíneas. Hoje em dia, essa lei, no lugar de alíneas, teria incisos, né? A orientação para a elaboração de legislações agora é essa, mas na época, né, a gente está falando lá de 1956, então foram distribuídas em 5 alíneas. Essa informação que consta aí na sua tela, que eu vou sublinhar aí, que está escrito assim, vide lei 7960 de 89. Isso aí não fui eu que escrevi, não. Isso aí está no site do Planalto. Esse slide eu fiz a partir daquilo que está no site do Planalto e eu apenas coloquei aqui. O que é esse vide lei 7960 de 89? Essa é a lei de prisão temporária. É apenas o site do Planalto nos lembrando que o genocídio ele está no catálogo daqueles crimes em que seria possível falar em prisão temporária. A gente até poderia acrescentar aqui também, adicionando aqui ao trabalho do site do Planalto, a gente poderia colocar aqui também vide lei 8072 de 1990. Que é a lei de crimes hediondos. A gente poderia fazer esse acréscimo para que a gente recordasse que o genocídio está no catálogo dos crimes hediondos, tá? Então, o genocídio é crime hediondo. É importante que se lembre isso aqui também. E eu faço mais um acréscimo para lembrar aqui para você, né, esses links, essas conexões que nós estamos fazendo, eu faço mais um acréscimo para te lembrar também o artigo 7º, inciso de número 1, a linha D do nosso Código Penal. Vamos lembrar muito brevemente? Artigo 7º do Código Penal é aquele que trata da extraterritorialidade da lei penal. Então vamos lembrar? A regra do nosso ordenamento jurídico é a regra da territorialidade, que é artigo 5º. O que é territorialidade da lei penal brasileira? Aplica-se a lei penal brasileira aos crimes ocorridos no Brasil, ponto. Aplica-se, eu repito, a lei penal brasileira aos crimes ocorridos no Brasil, ponto. Isso é territorialidade. Aí, nós temos como exceção o artigo 7º. Artigo 7º é o quê? Extraterritorialidade. O que é extraterritorialidade? Aplica-se a lei penal brasileira aos crimes ocorridos fora do Brasil, excepcionalmente. No inciso de número 1, a gente tem a extraterritorialidade incondicionada, que, como o próprio nome indica, são situações nas quais o Brasil vai pretender aplicar a sua lei brasileira a casos ocorridos fora do Brasil, independentemente de qualquer condição. Independentemente, portanto, por exemplo, de o criminoso ter entrado no Brasil, dele ter cumprido pena fora do Brasil, sei lá, de ele ter sido absolvido ou ser declarado extinta a punibilidade dele fora do Brasil, independentemente de tudo isso, tá? Aí prossiga comigo, aí o que mais nós temos? Aí nesse inciso de número 1, que é, como eu dizia, a extraterritorialidade incondicionada, a gente tem na linha D uma hipótese de extraterritorialidade, que é a situação na qual ocorreu fora do Brasil um crime de genocídio praticado por brasileiro ou por pessoa domiciliada no Brasil. Então, a título de exemplo, ocorreu um grande genocídio reconhecido internacionalmente em Ruanda, em 1994. Quem não teve oportunidade de ver, que veja o filme Hotel Ruanda, que retrata bastante os episódios ocorridos naquela época, né? Em 1994, 2 etnias brigando pelo poder, os Tutsis e os Hutus. Uma das etnias assume o poder e acaba promovendo o genocídio da outra etnia, né? Então, assim, inúmeras pessoas mortas barbaramente. A propaganda oficial era no sentido de que matem porque não são humanos, são baratas, né? Aliás, essa ideia de desumanizar o outro é algo muito comum entre os genocidas, né? Os nazistas, eles também faziam assim, eles procuravam desumanizar o outro para facilitar ali o processo de genocídio, né?
Então, meus amigos, vejam, imagina que lá no Hotel Ruanda é o filme, né? Lá no país Ruanda, em 1994, claro que eu poderia citar o exemplo também do Holocausto, outros exemplos, mas no Holocausto foi em 1945, dificilmente a gente teria alguém que tenha praticado o genocídio naquela época e que esteja vivo ainda hoje, refugiado aqui no Brasil, enfim, né? Probabilidade muito remota, né? Já são, né, quase 80 anos, né, do fim da guerra. Mas imagine você, meus amigos, que nós temos lá então alguém que participou do genocídio em Ruanda, só que esse alguém é um brasileiro. É um brasileiro, ajudou a genocidar a população e ele está no Brasil. Esse é um crime em que o Brasil vai pretender julgar esse cidadão. Né? É extraterritorialidade incondicionada. O Brasil vai pretender aplicar sua lei penal brasileira independentemente de qualquer outra condição. Tá? Feitas essas considerações, aí volte comigo aqui para a tela. Então, quando é que a gente tem um genocídio? O genocídio a gente tem exatamente, meus amigos, quando a pessoa está ali agindo com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo étnico, nacional, racial ou religioso. Tudo bem. Agora veja, praticando uma das condutas que estão aí enumeradas. Praticando, eu repito, uma das condutas que aí estão enumeradas. São 5 condutas. Este, portanto, meus amigos, é um dos crimes que a gente chama de crime de ação vinculada ou crime de forma vinculada. O que é isso? Ação vinculada ou forma vinculada? A maior parte dos crimes é constituída de crimes de forma livre. O que é um crime de forma livre? Como o próprio nome indica, você pode praticar de qualquer forma. De qualquer forma você pode praticar. Então, homicídio, matar alguém. Você pode matar de qualquer forma que vai ser homicídio. Genocídio não, é um crime de forma vinculada. Você só pratica o crime de genocídio se você agir com uma das 5 condutas que estão aqui. A primeira delas, inclusive, né, curiosamente, é exatamente matar membro do grupo. Mas o matar não pode ser de qualquer forma? O matar pode ser de qualquer forma. Mas para praticar o genocídio, você precisa matar. Ou praticar alguma das outras 4 condutas sobre as quais a gente vai falar, então. Então, não há um genocídio se a pessoa quer destruir um grupo étnico, nacional, racial ou religioso, se ela não praticar uma das 5 condutas que estão descritas aqui nesse artigo 1º. Crime de forma vinculada é isso, eu só pratico o crime quando eu ajo realizando uma das formas que estão ali estabelecidas, que estão ali estampadas na legislação. Então a primeira é essa aqui, como eu dizia, é o matar alguém. Matar alguém, eu repito, né? Matar membro do grupo. Esse alguém, obviamente, é um membro do grupo, né? Porque, afinal de contas, o objetivo é destruir no todo ou em parte o grupo. E aí, olha que interessante, meus amigos. Como nós dizíamos, a pessoa matou o membro do grupo. E como é que eu diferencio se realmente é genocídio ou se seria um homicídio? É como eu disse, é o dolo. Né? A diferença está no dolo. No homicídio é o ânimos necandi, a intenção de matar. No genocídio, o matar é o meio empregado para alcançar a finalidade que é destruir o grupo, ainda que parcialmente. Ainda eu repito que parcialmente, mas o objetivo é destruir o grupo. Se houver o objetivo de destruir o grupo, eu tenho um genocídio. E aí, como eu disse no bloco anterior, só genocídio? Não, eu tenho genocídio em concurso de crimes com o homicídio que foi praticado. E aí, como eu já mencionei aqui, né? É possível praticar genocídio sem matar ninguém. Mas claro que a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala em genocídio é essa mortandade coletiva, né? É como no Holocausto, é como lá em Ruanda, é como nos genocídios que nós falamos aqui da população indígena das Américas de um modo geral, ou da população africana, né? Então, é disso que nós estamos falando. Tá? É disso que nós estamos falando. Bom, outro caso bem conhecido de genocídio que também chegou ao TPI, né, ao Tribunal Penal Internacional. Perdão, não chegou ao TPI, perdão. Foram criados 3 tribunais ad hoc, né? Tribunal ad hoc para julgamento de genocídios. O primeiro, mais conhecido, já tem mais tempo, foi exatamente o Tribunal de Nuremberg no final da Segunda Guerra, né?
final da Segunda Guerra, criou-se um tribunal de Nuremberg, que foi um tribunal ad hoc. Ad hoc é para isto, para o ato, e é um tribunal ex post factum, né, quer dizer, um tribunal que é criado após a ocorrência do fato. Então criou-se o tribunal de Nuremberg para julgar os crimes que haviam sido praticados pelos nazistas na época da Segunda Guerra. Mas, mais recentemente, né, foi criado também pelas Nações Unidas o Tribunal de Ruanda e o Tribunal da ex-Iugoslávia. Na época, na então Iugoslávia, o ditador Slobodan Milošević, que mandou atirar armas químicas, né, atingir a população com armas químicas. Havia uma briga étnica por disputa de território e ele mandou ali atirar armas químicas ali na população. E então criou-se o tribunal para o julgamento dos crimes, o genocídio praticado ali contra aquele grupo étnico que era um grupo separatista na época da ditadura de Slobodan Milošević, né? Agora, lembra que o TPI, o Tribunal Penal Internacional, consta no Estatuto de Roma que ele não pode julgar crimes ocorridos antes de sua criação. Ou seja, o TPI, ele não é um tribunal, eu vou escrever aqui, eu falei, mas eu não escrevi, ele não é um tribunal ex post factum, o TPI ele também não é um tribunal ad hoc. Tá? Ad hoc, como eu disse, é para isto, para o ato, como estes tribunais que eu mencionei, né? O Tribunal de Nuremberg, o Tribunal de Ruanda, o Tribunal da ex-Iugoslávia. Esses foram tribunais criados no plano internacional para o julgamento daqueles fatos, para isto, e são ex post factum porque foram criados depois que os crimes ocorreram. O TPI é diferente. O TPI é um tribunal permanente e que julga apenas crimes ocorridos após a sua criação. Tá? Então ele não é ex post factum, né? Não foi criado depois do fato, e também não é ad hoc, né? Não é para isto, para um ato isolado, ele é para os crimes de um modo geral. Tá? Bom, volte comigo aqui para a tela. O que mais que nós temos? Eu vou apagar aqui. Que mais que nós temos? Olha só. Bom, o que mais nós temos aqui é o seguinte. Então, temos a situação. A primeira conduta aqui, meus amigos, caracterizadora é exatamente o matar alguém, tá? Matar um membro do grupo. Aí veja, nós temos umas 4 situações aqui. Segundo lugar, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo. É como eu dizia, é possível praticar genocídio sem matar. É possível praticar genocídio sem praticar crimes, meus amigos, contra a vida. Em um caso como esse, por exemplo, né, tem ali um grupo e você quer destruir o grupo ainda que parcialmente, e você não chega lá e mata o grupo, mas você acaba dando surra nos membros do grupo, bateu tanto que tornou alguns ali incapacitados para o trabalho, para suas atividades, né? O objetivo é destruir o grupo, né? Ainda que não tenha matado, membros do grupo. Neste caso eu tenho um genocídio em concurso com os crimes de lesão corporal praticados e não iria a júri. Porque aqui eu não tenho um crime contra a vida. Genocídio não é crime contra a vida e o crime meio para a prática do genocídio não foi crime contra a vida. Veja comigo aqui a terceira situação. Submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial. Então assim, meus amigos, vejam. Quantos nazistas pegam os judeus e membros de outros grupos, né? Porque os judeus, indubitavelmente, eram a população mais presente nos campos de concentração. Foram as maiores vítimas dos nazistas, indubitavelmente. Quantitativamente falando, nada se compara ao que os nazistas fizeram com os judeus. Mas os nazistas não perseguiram apenas os judeus, não. Os nazistas eles perseguiram e trucidaram, genocidaram inúmeras outras populações, inúmeros outros povos. Os ciganos foram genocidados por nazistas. Os negros, que eram uma quantidade muito menor, obviamente, na Alemanha naquela época do que os judeus, mas os negros foram perseguidos, genocidados pelos nazistas. E não apenas grupos étnicos, nacionais, raciais ou religiosos, mas, por exemplo, homossexuais foram trucidados em campos de concentração pelos nazistas,
Inclusive tinha um símbolo próprio, né? Os judeus eram obrigados a utilizar a estrela de Davi para identificá-lo. Os homossexuais tinham outro símbolo também, eu não me lembro agora qual era, mas tinha um símbolo também para identificação. Os comunistas foram perseguidos pelos nazistas, né? Quer dizer, uma perseguição também de caráter político, etc e tal. Mas, enfim, quando os nazistas pegam, por exemplo, os judeus, eu repito, não apenas os judeus, mas vou dar o exemplo dos judeus, que era a população mais frequente jogada ali nos campos de concentração. Quando os nazistas pegam ali os judeus e colocam nos campos de concentração, meus amigos, aquilo já era genocídio. Antes de mandarem para a câmara de gás, para os fuzilamentos, para as experiências médicas tão cruéis que eram feitas ali, quando jogaram nos campos de concentração, aquilo já era genocídio. Por quê? Quer dizer, já era genocídio se a gente fosse parar para pensar na perspectiva da legislação brasileira. Obviamente o fato não ocorreu no Brasil e obviamente a legislação brasileira só veio anos depois, porque a lei é de 56, mas se a gente fosse pensar com base na legislação brasileira, né, pegar um grupo étnico, nacional, racial, religioso, colocar em campo de concentração, já é genocídio. Por quê? Volte comigo aqui para a tela, a gente tem aqui na linha C, veja só, exatamente a ideia de submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhes a destruição física total ou parcial. Então pegou o grupo, ainda que não tenha pegado todos os nazistas, mas pegou uma parte do grupo, né? Ou seja, destruição ainda que parcial, e submeteu aquelas condições absurdamente desumanas que existiam nos campos de concentração, e o objetivo era a destruição total ou parcial do grupo, já seria genocídio. E aí veja, né, nessa terceira linha também, sem ter matado, né, sem ter havido crime contra a vida. Né, o crime aqui foi submeter a condições, né, subhumanas, degradantes, péssimas condições de sobrevivência física, etc. Mas não tem crime contra a vida, ou seja, não iria a júri. Tá? Na linha D aqui, a gente tem o adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo. Mais uma vez eu vou citar o que acontecia nos campos de concentração nazistas. Uma das coisas que se faziam quando mandava ali as pessoas para os campos de concentração era a separação de homens e mulheres. Homens para um lado, mulheres para outro lado. E isso, evidentemente, impede o nascimento de novos membros no grupo. E se o objetivo é destruir o grupo, ainda que parcialmente, isso já caracteriza genocídio. Eu me recordo de um caso que aconteceu há muitos anos mesmo, mais de 20 anos, mas lembro dessa notícia, caso que ocorreu e depois não acompanhei o desdobramento para saber se efetivamente havia provas, se houve condenação, né? Mas na época, meus amigos, foi um caso que ocorreu aqui no interior da Bahia, no sul da Bahia. O sul da Bahia é uma região em que há a população indígena muito numérica, né? Numérica, claro, né? Comparando com outras regiões do país, né? Tem uma população indígena bastante considerável. E aí ocorreu, né, no sul da Bahia, um grupo de pessoas, entre eles alguns médicos, que se predispuseram a ir a determinada tribo indígena e se predispuseram ali a fazer atendimento médico ali nas pessoas do grupo. Algumas mulheres que aceitaram se submeter ao atendimento médico, elas foram esterilizadas sem o seu consentimento. Perceba, a depender, obviamente, do dolo daqueles que praticaram essa conduta, isso é genocídio. Por que é genocídio? Porque, veja, é o objetivo de impedir novos nascimentos ali no seio daquele grupo. Ainda que parcialmente, ainda que seja uma destruição não total, mas parcial, mas isso caracteriza crime de genocídio. Tá? E veja que, mais uma vez, aqui não tem crime contra a vida. Não tem crime contra a vida, não se promoveu abortamentos em mulheres que já estivessem gestantes. Não, eram mulheres que não estavam grávidas e que foram esterilizadas para que não engravidassem. Mas não houve o abortamento, então não houve crime contra a vida, né? Porque se houvesse aborto, a gente já falava em crime contra a vida, como nós sabemos, né? O aborto é um dos crimes contra a vida, né? Mas não foi o caso. Bom, para a gente fechar aqui, veja só, a quinta e última situação que caracteriza o genocídio aqui do artigo 1º, existem outros artigos, como eu mencionei, mas né, o genocídio propriamente dito é o artigo 1º. A gente vai ver que tem no artigo 2º a associação, no artigo 3º a incitação, mas o genocídio propriamente dito é esse aqui do artigo 1º.
E a quinta conduta é essa aqui, está escrito aí, efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Né? Então, retirou ali compulsoriamente as crianças daquele grupo, encaminharam para outro lugar, para outro grupo. Nós teríamos uma situação na qual a gente caracteriza também o crime de genocídio. Tá. Dito isto, volte comigo aqui para a tela, olha só. Aí, meus amigos, vejam, e qual é a pena para este crime? Olha que interessante. O crime de genocídio, o crime do artigo 1º aqui, é o que a gente costuma trazer como exemplo de uma norma penal em branco inversa, ou norma penal em branco às avessas, ou norma penal em branco reversa, norma penal em branco ao contrário, enfim. Né? O que nós temos? O que nós temos é o seguinte. Então, como é que funciona essa norma penal em branco reversa, inversa, às avessas, ao contrário? O que é isso? Lembra comigo, norma penal em branco, meus amigos, ela ocorre, né, na norma penal em branco. Como é que funciona? Norma penal em branco, eu tenho uma norma penal incriminadora. E o que é mesmo a norma penal incriminadora? É aquela em que eu tenho um preceito primário, que é o definidor da conduta, e o preceito secundário, que é aquele que comina a respectiva sanção penal. Então, artigo 1º, o preceito primário, conduta, preceito secundário, a pena, né? Então, no caso do homicídio, matar alguém, preceito primário, pena, reclusão de 6 a 20 anos, preceito secundário. Então, definiu a conduta, preceito primário, combinou a pena, preceito secundário. Tá. O que é uma norma penal em branco? Lembra comigo, é uma norma penal incriminadora cujo preceito primário é incompleto. Preceito primário, como eu disse, é aquele que define a conduta. Na norma penal em branco propriamente dita, tá? O preceito primário, o definidor da conduta, ele é incompleto. E quando é que a gente tem uma norma penal em branco inversa? Você já percebeu. É aquela em que o preceito primário é completo, né? Na norma penal em branco, o preceito primário é incompleto, ou seja, eu preciso de algum complemento para identificar o que é a conduta. Né? Como lá na lei de drogas, eu preciso saber o que é droga para complementar a ideia da conduta. Né? Na norma penal em branco às avessas, eu tenho um preceito primário completo, quer dizer, eu não dependo de um complemento, eu não dependo da definição de algum conceito, de algum... Né? Não. Só que o preceito secundário é que é incompleto. Ou seja, a definição da pena é incompleta. É incompleta porque o legislador ele remete a uma outra lei. Eu preciso desta outra lei para saber qual é a pena para aquele crime. Veja se não é exatamente isso que acontece aqui no artigo 1º da Lei de Genocídio. Aí nessa tela você tem a definição das condutas, né? É uma conduta realizada de 5 formas diferentes, crime de forma vinculada, mas veja comigo aqui então, meus amigos, olha só o preceito secundário, que ele vai estabelecer a pena e ele diz assim: será punido com as penas do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, no caso da letra A. Com as penas do artigo 129, parágrafo 2º, também do Código Penal, no caso da letra B. As penas do artigo 270, no caso da letra C, com as penas do artigo 125, no caso da letra D, e com as penas do artigo 148, no caso da letra E, ou da letra E, a depender da região do país em que você esteja. Veja, preceito secundário incompleto. Eu só consigo saber quais são as penas se eu for abrir o Código Penal para ver quais são as penas de cada um desses crimes aos quais nós estamos nos referindo aqui. Então, só para deixar bastante evidenciado isso aqui, o que é cada um deles aqui, né? Então, na primeira ideia aqui, né, será punido com a pena do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, no caso da letra A. Né? Veja, o artigo 121, parágrafo 2º, meus amigos, é o que trata exatamente do homicídio qualificado. O 121 é o crime de homicídio, né? E o seu parágrafo 2º é exatamente o homicídio qualificado, as qualificadoras, pena de 12 a 30 anos. Então, no crime de genocídio, veja só, né? Genocídio praticado na linha A, ou seja, o genocídio praticado mediante o matar membros do grupo, você tem a pena do homicídio qualificado. E é por isso que eu dizia que não seria razoável que o sujeito que matou 3, 4, 5, 10 pessoas com o afã de destruir o grupo, que ele respondesse por um crime de genocídio que tem a pena de um homicídio qualificado. Não, não é assim. Se ele matou 3, 4, 10 membros do grupo para destruir o grupo, no todo ou em parte, ele responde por cada um dos homicídios
em concurso com um crime de genocídio, que neste caso terá a pena de um homicídio qualificado. Tá? Agora veja comigo aqui na tela. O genocídio, ele sempre vai ter, então, essa pena do homicídio? Claro que não. A gente viu aí, prosseguindo aí na leitura, diz assim, com as penas do artigo 129, parágrafo 2º, no caso da letra B. Meus amigos, o 129 é o crime de lesão corporal. E o seu parágrafo 2º tem uma hipótese que é o que a gente chama em doutrina de lesão corporal gravíssima. Lesão corporal gravíssima. Chamada em doutrina assim, né? Lesão corporal gravíssima. Porque, a rigor, se a gente parar para analisar, lesão corporal gravíssima, né, porque assim, o parágrafo 1º ele traz algumas hipóteses de lesão corporal e no parágrafo 2º a gente tem hipóteses de lesão corporal, só que mais graves e, portanto, chamada em doutrina de lesão gravíssima, tá? O que é que acontece, meus amigos? Aí depois tem aí, com as penas do artigo 270, no caso da letra C. Lembra que a gente aplica a pena da lesão gravíssima naquela hipótese da linha B, que é aquela hipótese de produzir lesão física ou psicológica em membros do grupo, né? E depois a gente aplica a pena do artigo 270 quando é a letra C. Lembra da letra C? Vou colocar aqui na tela mais uma vez, olha só, letra C, né, a linha C, portanto, é essa aqui, ó, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial. Neste caso, o genocídio terá a pena do artigo 270. A pena do artigo 270, meus amigos, o 270 é o crime de envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal, né, que tem a pena de 10 a 15 anos. Tá? Bom, o que mais a gente tem aqui? Aí, né, nós temos aqui, prosseguindo, e para a linha D, né, que é adotar medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo, qual é a pena? Aí ele diz aqui, é a pena do artigo 125 do Código Penal. O 125 é o crime de aborto praticado por terceiro sem o consentimento da gestante. Perceba, a conduta não é o aborto, é impedir novos, quer dizer, não é o aborto, vírgula, né? É impedir novos nascimentos no grupo. Pode ser mediante aborto, pode ser praticando abortamento, mas não necessariamente. Promovendo esterilização compulsória também é, separando os homens das mulheres também é. Então, não necessariamente é o abortamento, mas a pena do genocídio, nesse caso, é a pena do 125, que é o aborto praticado por terceiro sem o consentimento da gestante. E só para a gente fechar a análise do crime de genocídio, veja aí, por fim, as penas do artigo 148, que é o crime de sequestro e cárcere privado, no caso da letra E, né, ou letra E, como eu disse, a depender da região do país que você está. Letra E ou letra E está escrito aí, efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Tem a mesma pena do 148, pena do crime de sequestro e cárcere privado, tá bom? Bom, dito isso, meus amigos, eu fecho isso aqui e a gente avança para o próximo bloco em que a gente vai falar do restante da lei, que é muito pequena, o grosso da lei já foi. O que tem de mais importante na lei já foi, que é exatamente o crime do artigo 1º, que é o crime de genocídio propriamente dito. Eu fecho esse bloco, volto daqui a pouco para a gente fechar essa lei. A gente já volta. Vamos lá.